alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Bíblica Dominical, não só da faixa dos adultos, mas de outras faixas etárias também. Vejam os links que nós disponibilizamos de outras videoaulas e de outros textos de apoio de todas as faixas etárias nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores, ouçam as leituras diárias, que são as leituras sugeridas na revista das lições bíblicas, ao longo da semana, breves comentários em áudio, e no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos do portal Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas tudo isso é a preparação para a Escola Bíblica Dominical. Não deixe de comparecer no domingo na sua igreja local para, juntamente com o restante da igreja, participar desta atividade que há um tempo evangeliza e ensina. Neste segundo trimestre de 2016, estamos estudando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje, prosseguindo o estudo do segundo bloco do trimestre, onde estamos estudando a parte doutrinária ou dogmática da carta de Paulo aos Romanos, vamos estudar a lição de número 6, a lei, a carne e o espírito. Nós estaremos estudando hoje o capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. E com muito respeito, muita consideração, nós gostaríamos aqui de fazer um senão ao título da nossa lição. Porque o capítulo 7 da Epístola aos Romanos não trata do espírito. A nossa lição diz a lei, a carne e o espírito. Mas, na verdade, o capítulo 7 da Epístola aos Romanos vai falar do homem carnal, do homem não regenerado. O grande teólogo holandês Jacó Arminio, que é cuja teologia, principalmente, cuja doutrina da salvação é uma das bases do movimento pentecostal, Nós somos arminianos, ou seja, nós cremos na predestinação condicional, Deus não escolheu previamente quem vai ser salvo ou vai ser perdido. Jacó Arminio tem, e a CPAD lançou no ano passado, as obras de Arminio, Jacó Arminio ele tem uma dissertação nestas obras de Arminio, da CPAD, que é uma obra em 3 volumes. No segundo volume, nós temos um trabalho de Arminio chamado Uma Dissertação sobre o Verdadeiro e Genuíno Sentido do 7º capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos, onde ele mostra claramente que o capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos fala do homem não regenerado, do homem perdido, do homem carnal. E o próprio Arminio diz nesta obra que, cuidadosamente, ao tratar deste homem, o apóstolo Paulo evita a palavra espírito. E os irmãos podem ver que no capítulo 7 da Epístola aos Romanos não se fala do Espírito. Fala-se, num determinado momento, que a lei é espiritual. Então usa-se a palavra espiritual, lá no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual,
Mas a personagem deste capítulo 7 é o homem carnal. É interessante nós vermos que no capítulo 5, Paulo fala sobre as bênçãos da justificação, que nós estudamos na lição do número 4. Depois ele fala sobre as exigências da graça, no capítulo de número 6. No capítulo 7, ele vai falar sobre o homem carnal, para aí sim, no capítulo 8, tratar do homem espiritual. Nós não desconhecemos que essa divisão em capítulos é do século XII, ou seja, quando Paulo escreveu esta carta, ele não a dividiu em capítulos, mas ele tratou de temas. Nós temos os temas que estão aqui tratados pelo apóstolo. E a divisão em capítulos procura seguir a esta divisão temática das Escrituras. Então, parece-nos não ter sido feliz o título da lição, porque nós vamos falar da lei e da carne. O Espírito nós vamos deixar para a próxima lição, quando estaremos a estudar o capítulo 8 da Epístola aos Romanos. O apóstolo Paulo, no final do capítulo 5, fez um contraste entre o primeiro Adão e o último Adão. Entre aquele pelo qual entrou o pecado no mundo e aquele pelo qual entrou a graça no mundo. Jesus Cristo. Na lição passada, nós vimos que aí o apóstolo Paulo fala a respeito desta graça. Esta graça é uma exigência que se faz ao homem para que ele viva de acordo com a vontade de Deus, para que ele agora coloque todo o seu ser a serviço da justiça. Disse o apóstolo Paulo que o homem salvo, o homem que está debaixo da graça, ele usa o seu corpo como instrumento de justiça, como um instrumento de santificação. E agora, o apóstolo Paulo, já quando está a dizer a respeito desta necessidade de nós agora termos uma vida diferente, uma maneira diferente de viver, colocando os nossos corpos para apresentarmos a Deus, para servirmos à justiça, para a santificação, e não mais como instrumento de iniquidade, já que nós morremos para o pecado e agora vivemos para Deus. Quando ele está a falar desta graça maravilhosa, ele já indica as duas situações que existem na humanidade. Os dois estados que existem na humanidade. É o que nós vemos lá no capítulo 6, no versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então aqui ele já coloca duas situações. O homem debaixo da lei e o homem debaixo da graça. Ele já nos mostra o que a graça produz. E como nós podemos verificar se alguém está ou não na graça. E agora, como ele apresentou o homem debaixo da lei e o homem debaixo da graça, ele agora vai descrever qual é o estado do homem debaixo da lei e qual é o estado do homem debaixo da graça. O capítulo 7, que nós estaremos a estudar hoje, fala precisamente do homem debaixo da lei, do homem carnal, do homem sob o domínio do pecado. Isso porque nós lemos aqui, Paulo ele é bem claro ao dizer que o homem que está debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre ele. Mas o homem que está debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre ele. Então nós já vemos que o que Paulo chama de homem debaixo da lei
é o homem que está sob o domínio do pecado. E o homem debaixo da graça é aquele que não está sob o domínio do pecado. Jacó Armínio, nesta dissertação que nós dissemos, onde ele estuda o capítulo 7 da Epístola aos Romanos, ele vai mais além. Ele diz assim: um homem não regenerado não é apenas aquele que é inteiramente cego e ignorante em relação à vontade de Deus, ou que se contamina consciente e voluntariamente por pecados sem nenhum remorso de consciência, ou que não é afetado por nenhuma sensação da ira de Deus, nem aterrorizado por visitas da consciência, nem oprimido pelo peso do pecado, nem inflamado por qualquer desejo de libertação, mas também aquele que conhece a vontade de Deus e não a faz, que está familiarizado com o caminho da justiça, mas se afasta dele, que tem a lei de Deus inscrita em seu coração e tem pensamentos que se acusam e desculpam, que recebe a palavra do evangelho com alegria e durante algum tempo se alegra na sua luz, que vem para o batismo, mas não recebe a palavra com alegria, ou pelo menos não dá frutos, que é afetado por uma dolorosa sensação de pecado, que é oprimido pelo seu preso e que se entristece com piedade, que sabe que a justiça não pode ser adquirida pela lei e que, portanto, é impelido a fugir para Cristo. E este é o cerne desta obra de Jacó Armínio, que é mostrar que o homem que está no pecado não é só aquele insensível, aquele coração de pedra, mas também aquele que, embora reconheça as coisas de Deus, é incapaz de se chegar a elas, encontra-se ainda sob o domínio do pecado. Então, o homem debaixo da lei é o homem cujo pecado domina sobre ele. É esta personagem principal deste capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Bom, já que vamos falar sobre o homem que está sob o domínio do pecado, que Paulo chama de homem que está debaixo da lei, é preciso, então, que nós, em primeiro lugar, verifiquemos o que faz cessar o domínio do pecado sobre a vida de alguém. O apóstolo Paulo diz com muita clareza, e começa esse capítulo 7, lembrando os crentes judeus de Roma de duas circunstâncias da lei de Moisés que são muito importantes e que mostram o que faz cessar o domínio do pecado sobre um ser humano. O primeiro exemplo que Paulo dá é o exemplo concernente à morte. Diz o apóstolo Paulo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? O homem está debaixo da lei enquanto ele vive. No momento em que ele morre, a lei não tem domínio mais sobre ele. Toda a lei de Moisés foi disciplinada para que o homem vivesse por ela. A partir do momento que o homem morre, ele já não está mais sob o domínio da lei de Moisés. O que Paulo está querendo dizer aqui é que, enquanto o homem não morre para o pecado, enquanto o homem não morre para o mundo, a lei tem domínio sobre ele. Para que ele se livre do domínio da lei, é preciso que ele morra. É o que nós vimos na aula passada. Paulo diz que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus, certa feita, disse
que ele era como o trigo, a semente do trigo, como qualquer semente. A semente tem que morrer para que ela viva, para que ela dê origem a uma nova planta. Jesus disse que ele era como o trigo, ele tinha que morrer para que pudesse dar vida, e vida em abundância aos seus discípulos, ao ser humano. E Paulo está mostrando aqui que a lei domina enquanto há vida. Vindo a morte, a lei não tem domínio sobre o morto. De igual maneira, Paulo traz um outro exemplo, que ele tira da lei de Moisés. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Aqui também nós temos o vínculo matrimonial, o casamento. O casamento é até que a morte o separe. Quando há a morte, o vínculo matrimonial se desfaz. E o viúvo, a mulher viúva, ela pode casar novamente e ela não será adúltera, porque ela não está mais debaixo da sujeição do marido, porque o marido morreu, ela agora está livre para casar com outro. Aqui, mais uma vez, se mostra que a morte elimina o domínio da lei, elimina a sujeição. Para nós nos livrarmos do pecado, nós temos de morrer e temos que ser uma nova criatura, nós temos que nascer de novo. Foi o que Jesus ensinou lá no diálogo com Nicodemos. No capítulo 3 do Evangelho segundo João, ele disse, Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. E depois ele diz assim, no versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós vemos aqui Jesus mostrando a necessidade do novo nascimento. E para nós nascermos de novo, nós temos de morrer. É isto que Paulo está dizendo. Para que um homem saia de debaixo da lei e passe a ser um homem debaixo da graça, para que o pecado deixe de ter domínio sobre nós, é preciso que nós morramos para o mundo, morramos para o pecado e nasçamos de novo. O velho homem, o homem debaixo da lei, o homem no pecado, o homem não regenerado, ele precisa morrer. Seja aquele homem insensível que disse Armínio, seja aquele homem sensibilizado, mas dominado pelo pecado. Ele precisa morrer. Enquanto ele não morrer e não nascer de novo, não for uma nova criatura, ele não estará salvo. A salvação exige a morte. Não é possível nós servirmos a dois senhores. É o que Paulo está dizendo aqui. Vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Só se o marido morrer, é que ela pode casar novamente. Somente se nós morrermos, é que nós poderemos ser salvos, se nascermos de novo. E aí vemos, irmãos, com muita preocupação, o que nós temos observado hoje em dia. Muitas pessoas que se dizem salvas na pessoa de Jesus Cristo, mas que continuam com o mesmo modo de vida anterior, fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, só porque agora frequentam uma igreja evangélica, só porque agora gravam músicas evangélicas, só porque agora pregam, elas se acham salvas. Mas a maneira de viver é idêntica à maneira anterior.
alguns anos atrás, ficamos estarrecidos ao ver pelo menos 2 ou 3 casos nós tivemos nesse mesmo sentido, pessoas do mundo artístico que se disseram salvas, que estavam agora servindo a Jesus, mas que continuaram a, por exemplo, posar nua em revista pornográfica. E, pasmem os senhores, ouvi de alguém que se dizia ministro do Evangelho que não havia problema algum naquilo porque era a profissão dela. Ela não morreu para o pecado. Ela não morreu para o mundo. E se o marido não morreu, se o pecado não morreu, ela é adúltera. Ela não é salva. Porque Paulo deixa bem claro, o homem debaixo da lei está sob o domínio do pecado. E se não morrer para o pecado, continuará sob o domínio do pecado. Não é possível haver 2 senhores. Então Paulo começa dizendo da necessidade da morte para o pecado, para o mundo, da necessidade do novo nascimento para que nós sejamos um homem debaixo da graça. É por isso que ele diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Quando nós morremos para a lei, para o pecado, para o mundo, a lei não tem domínio mais sobre nós, o pecado não tem domínio mais sobre nós, nós agora passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Nós morremos para o mundo. Nós deixamos de fazer parte do corpo do pecado. Paulo diz lá em Romanos 6:6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, quer dizer, morreu, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quando nós morremos para o mundo, quando nós nascemos de novo, nós deixamos de pertencer ao corpo do pecado para pertencermos agora ao corpo de Cristo. E Cristo nunca pecou. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele é o último Adão, portanto ele foi criado reto. Ele nunca pecou. E quando nós entramos no corpo de Cristo, é porque nós não temos mais pecado. Nós fomos perdoados, nosso pecado foi tirado, nós fomos justificados pela fé em Cristo, estamos separados do pecado e somos inseridos no corpo de Cristo. Nós somos colocados no corpo de Cristo. E esta colocação de Deus no corpo do Espírito nos faz, no corpo de Cristo, faz com que nós sejamos uma nova criatura sem pecado. É nesse sentido, aliás, que nós devemos entender a primeira epístola de João, no capítulo de número 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não estamos aqui falando da impecabilidade. Não há homem que não peque. Mesmo o salvo peca, mas esse pecado é acidental. Agora, este novo homem que nasce, que é fruto desta geração pela palavra,
da regeneração, que nós já vimos que é um dos efeitos da justificação, é uma das bênçãos da justificação. Este homem regenerado, ele não tem a natureza pecaminosa. Ele não peca. Ele não vive pecando. Pastor José Rigonato, presidente das Assembleias de Deus, Ministério Sopro Divino, cuja sede nacional é aqui em Mauá, no estado de São Paulo, já por 2 oportunidades, em conversa comigo, bem demonstrou isto. Ele se debruçou sobre esse texto de João. Como é que o homem não peca? Se o homem vive, não há homem que não peca. Como é que aquele que é nascido de Deus não peca, se nós pecamos? E ele chegou a uma conclusão que se afigurou perfeitamente bíblica e que aqui se insere claramente. Diz ele, este novo homem, gerado pelo Espírito Santo, gerado pela justificação, pela fé em Cristo, gerado pela semente incorruptível da palavra que lhe trouxe a fé que o fez com que ele fosse justificado, este homem não peca. Ele faz parte do corpo de Cristo, deste corpo sem pecado, desta igreja sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante. Quem peca é o velho homem. E nós devemos tomar cuidado para que este velho homem que está crucificado com Cristo não venha descer da cruz e sufocar este novo homem. O que é possível, porque a parábola do semeador nos mostra claramente que a semente que caiu nos pedregais, ela por falta de terra, ela acabou morrendo. A semente que nasceu nos espinhais acabou sendo sufocada pelos espinhos. E é este tipo de gente que Hermínio falou aqui, que também são homens debaixo da lei, em que o pecado volta a dominar, porque o velho homem volta a predominar. Mas o novo homem, ele não peca. Ele tem uma natureza santa, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Quando nós morremos para o mundo, nós vivemos para Deus, somos inseridos no corpo de Cristo e passamos a ser propriedade de Cristo. Olha o que diz Paulo. Vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto. De quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. E para quê? Para que nós demos frutos para Deus. É aqui que nós vemos que quem é do corpo de Cristo tem uma natureza santa, não tem pecado, entra em comunhão com Deus, passa a ser a vara da videira verdadeira. É o que Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, esse dá muito fruto. São os frutos de justiça de que diz Paulo lá em Filipenses 1:11. Nós estamos ligados com Deus, fazendo parte do corpo de Cristo, deste corpo sem pecado. O novo homem morreu para o pecado, deixou o corpo do pecado e agora passa a pertencer ao corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo é estar livre do pecado, é ter morrido para o pecado, é poder dizer não ao pecado. E assim, nós não estamos mais na carne. É o que Paulo diz aqui. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Também é a última vez que a palavra espírito aparece aqui, e é um espírito com um E minúsculo, é o nosso espírito. Nós agora nascemos de novo, vivemos para Deus,
estamos livres do pecado, estamos livres da lei, não estamos mais na carne. Agora nós somos vivificados. Nós temos uma nova maneira de viver. Nós estamos convertidos, mudamos a nossa direção. Isto é que é fazer parte do corpo de Cristo. Isto é estar debaixo da graça. É ter uma vida diferente. Paulo, escrevendo lá em Efésios, no capítulo 2, ele nos fala desta condição nova que nós temos. Capítulo 2 de Efésios. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Eis que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui claramente que o homem regenerado ele é diferente do homem não regenerado. Ele não é mais dominado pelo pecado. Ele está livre da lei do pecado, do mundo, porque ele morreu para o mundo e agora vive para Deus. Ressuscitou com Cristo. Aquilo que, como nós vimos na lição anterior, é simbolizado, é figurado visivelmente no batismo nas águas. Mas aí vem uma discussão importante. O homem que está no pecado é o homem debaixo da lei. Paulo diz que nós estamos mortos para a lei. Nós antes estávamos na carne. As paixões dos pecados que são pela lei. Paulo parece tratar a lei como pecado e o pecado como a lei. E isto, para os destinatários da sua carta, que são os crentes judeus de Roma, poderia parecer uma heresia, uma blasfêmia. Paulo está falando que o homem debaixo da lei é o homem no pecado. Que eu morro para a lei e morro para o pecado. Seria a lei pecado? Lei e pecado são a mesma coisa? E é isto que Paulo vai tratar. Ele propositadamente usou as expressões mortos para o pecado, mortos para a lei. Homem debaixo da lei é o homem que está debaixo do pecado, é o homem dominado pelo pecado. Mas aí ele pergunta, que diremos, pois? É a lei pecado? Lei é pecado? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. O homem debaixo da lei é o homem sob o domínio do pecado. Mas o pecado não é lei, a lei não é pecado. A lei, ela vem de Deus. A lei, ela vem de Deus. Então, não pode ser pecado, porque Deus não é o autor do pecado. Tudo que vem de Deus é bom. Quando Deus terminou a criação, lá em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tenha feito, e viu que era muito bom. A lei veio de Deus. É verdade aqui que Paulo está se referindo, na expressão lei, à lei de Moisés. No capítulo 7, logo no pergunta, fala aos que sabem a lei. Como ele está escrevendo aos crentes judeus de Roma, ele está falando a respeito da lei de Moisés. Mas nós devemos entender que a lei de Deus,
que é a mesma lei de Moisés. Não podemos diferenciar lei de Deus de lei de Moisés. Nós não somos aqui adventistas do sétimo dia, que procuram dizer que a lei de Deus são os 10 mandamentos e a lei de Moisés são os outros 603 mandamentos. Mas a expressão lei de Deus, ela não é apenas os 613 mandamentos dados por Deus a Israel por intermédio de Moisés. A expressão lei de Deus, ela define as regras do que é certo e do que é errado, que decorrem do senhorio de Deus. Deus, ele é o Senhor, porque ele é o Criador de todas as coisas. Diz Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E ele, ao criar o homem, estabeleceu regras para o homem. É o que vemos lá em Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem a expressão, ordenou o Senhor Deus ao homem. Deus é o Senhor, e ele estabelece o comportamento, a conduta que o homem deve ter. Porque o homem é uma criatura que tem que servir ao seu Criador. Então a expressão lei de Deus envolve aqui as regras que Deus estabelece para que o homem possa viver. Ocorre que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. A capacidade que o homem tem de escolher entre cumprir a lei ou não. Entre fazer a vontade de Deus ou não. Deus deu esta lei a Adão. E Adão a descumpriu. Adão comeu da árvore da ciência do bem e do mal. E Deus impôs a morte, como havia estabelecido. Então, o que Paulo está querendo nos mostrar aqui, irmãos, é que a lei de Deus existe, a lei de Deus existe, Deus determina ao homem o que é o certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, mas esta lei não salva o homem. Esta prescrição divina não salva o homem. Deus deu a lei a Adão. Adão pecou. E como nós já vimos aqui no estudo deste trimestre, por causa disso a morte reinou desde Adão até Moisés. Não porque não houvesse a lei, já havia uma lei, não minudenciada e detalhada como foi feito para Israel. Dizem os rabinos judeus que havia 7 preceitos na lei que Deus deu a Adão, e que Deus, em seguida, voltou a agir e a dizer o que é certo e o que é errado na consciência. Nós vemos Deus falando com Caim, dizendo, olha, se você fizer bem, haverá aceitação para ti. Mas se você não fizer bem, o pecado te dominará. Está lá em Gênesis 4:7. Era uma lei, a lei da consciência, que o próprio Paulo já falou aqui, nós já estudamos no capítulo 2 de Romanos, dizendo que é uma lei escrita no coração. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Os gentios, eles não tinham a lei de Moisés, mas eles tinham uma lei escrita nos seus corações, que é a lei da consciência. Deus se revela ao homem pela natureza, pela criação, pela consciência, dizendo o que é o certo e o que é o errado, o que é o bom, o que é o bem e o que é o mal.
E esta é a lei de Deus. Mas o homem, foi também desobediente à lei da consciência. O primeiro casal já tinha sido desobediente à lei dita no Éden. A humanidade agora, na lei dita na consciência, foi também desobediente. E veio o dilúvio, porque a imaginação e os pensamentos dos homens eram maus continuamente. Eles se rebelaram contra a lei da consciência. Depois do dilúvio, Deus repetiu a lei a Moisés, os chamados 7 preceitos dos descendentes de Noé, lá no capítulo 9 de Gênesis, além daquelas orientações que já tinha dado a Adão, ele ainda estabelece o governo humano, determina que o homem administre a justiça, reservando para si a questão da vida. Deus diz a Noé como ele tinha que viver. E aquela comunidade pós-diluviana se rebelou também contra Deus, contra as leis que Deus havia determinado de povoar abundantemente a terra. Eles resolveram ficar na terra de Siná, desafiaram a Deus, e Deus confunde as línguas e cria as diversas nações que hoje existem. Aí Deus chama Abraão, ainda chamado Abrão, para dele fazer uma nação que lhe fosse obediente. E faz promessa a Abrão. E Abrão crê nesta promessa, como nós já estudamos em lição anterior. E ele é justificado pela fé. Ele crê e obedece a Deus. E ele é justificado pela fé. Assim como Isaac e Jacó também são justificados pela fé. Em Gênesis 15, 6, nós já estudamos aqui, nesse trimestre, a Bíblia diz que Abrão creu e isto lhe foi imputado por justiça. E esta mesma fé estava também nos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Está lá em Hebreus 11 e 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, Abraão, Isaac e Jacó, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Versículo 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta de seu bordão. Então, os patriarcas de Israel, eles foram justificados pela fé. Então, eles não foram rebeldes à lei, justamente porque eles creram. Porque eles creram, a lei não lhes prevaleceu. E eles creram e foram justificados. O mesmo aconteceu com José. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. E o mesmo aconteceu com Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses dos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, os patriarcas, eles foram justificados pela fé. A lei não teve domínio sobre eles. Mas depois que Moisés liberta o povo do Egito, ou quando Moisés ele é chamado, né, ele sentiu que ele seria o libertador, se precipitou, é verdade, mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele foi justificado pela fé, verdade que se precipitou, teve que passar 40 anos no deserto, mas quando Deus o chamou, ele creu e vai até o encontro do povo de Israel. Mas o povo de Israel, ele não creu.
Ele não foi justificado. Já no Egito, nós vemos isso. Moisés creu, foi até o encontro do povo. O povo, num primeiro momento, pareceu crer, mas na verdade não creu. Quando Moisés vai a Faraó e pede para que o povo seja liberto, e o povo oprime mais ainda o povo, e Faraó oprime mais o povo, nós vemos a incredulidade de Israel. Lá em Êxodo capítulo 5, versículo 20. E encontraram a Moisés e Arão que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. O povo se rebelou contra Moisés, não creu verdadeiramente. Não se foi justificado. Deus então tira o povo de Israel com mão forte do Egito, com as pragas mostrando não só aos egípcios, mas aos próprios israelitas que ele era o único e verdadeiro Deus. E quando o povo é liberto, Deus dá 7 testes de fé para Israel. Do caminho da saída do Egito até o Monte Sinai, onde Deus disse que Moisés deveria levar o povo, quando Moisés foi chamado, para que Deus ali selasse um pacto com o povo de Israel, o povo foi submetido a 7 testes de fé e falhou em todos. O primeiro, na proximidade do exército de Faraó. Quando o povo sai do Egito, o Faraó se arrepende de ter deixado o povo de Israel ser libertado e vai atrás. Eles falham. Lá em Êxodo 14, 10 a 12. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é essa palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles não creram. Falharam no primeiro teste de fé. O segundo teste de fé foi mais terrível. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, depois daquele grande milagre, eles não creram que o exército de Faraó tinha sido derrotado. Em Êxodo 14, 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Mas depois que eles passaram o Mar Vermelho, eles foram olhar para ver se o exército tinha sido destruído. É o que está lá no versículo 30. Assim o Senhor salvou Moisés. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os mortos na praia do mar. É segundo teste de fé, e eles falharam. O terceiro teste de fé foi nas águas de Mara. Quando eles começam a peregrinação, eles sentem sede, acham águas amargas e murmuram contra Deus. Êxodo 15, 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Quarto teste foi o teste da fome no deserto de Sim, lá em Êxodo 16 e 2. E toda a congregação, 1 e 2. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda esta multidão?
Quarta prova de fé, eles falharam. Quinta prova de fé foi, diante dessa reclamação da fome, Deus dá carne e promete o maná. E diz que o maná deveria ser colhido diariamente. Ninguém poderia deixar uma porção de maná para o dia seguinte. E o povo falhou. Olha o que Deus disse lá em Êxodo 16, 19. E disse-lhes Moisés, ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Êxodo 16, 19 e 20. A quinta prova de fé, e o povo falhou. Ainda com relação ao maná, Deus disse que no sexto dia eles deveriam colher porção dobrada, porque não cairia maná no sétimo dia. Mas eles não creram. Êxodo 16, 27. E aconteceu, 25. Então disse Moisés, comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Eles não creram. Sexto teste de fé. E o último teste de fé foi o teste da sede em Massá e Meribá. Êxodo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede d'água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Ali eles tentaram ao Senhor, em Massá e Meribá. É o versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós, ou não? 7 vezes Deus colocou a fé de Israel na prova. E eles foram reprovados, tiraram nota 0. Eles não creram em Deus. E quando chegaram ao Monte Sinai, esta incredulidade se manifestou de forma veemente. Deus lhes propôs que eles fizessem um pacto com ele. Que eles fossem sua propriedade peculiar dentre os povos, nação sacerdotal, reino santo. Eles aparentemente aceitaram. E Deus lhes deu a seguinte ordem. Capítulo 19 de Êxodo, versículo 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Mas o que aconteceu quando Deus se manifestou no Monte Sinai? Êxodo 20, 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então os irmãos percebem que a lei foi dada ao povo de Israel porque ele não foi justificado, porque ele não creu. Ele não creu em Deus. Deus lhes deu 7 oportunidades para crer, mas eles não creram. E no dia em que Deus se manifestou a eles no Monte Sinai, eles se colocaram longe. Eles não eram regenerados. Eles não foram justificados. E por isso passaram a viver debaixo da lei. Assim como o primeiro casal, assim como a geração do dilúvio, assim antediluviana, assim como a geração pós-diluviana. Eles voltam a estar sob o domínio de uma lei. Eles não são justificados pela fé como os patriarcas. E a lei é boa, porque a lei é de Deus. A lei é santa.
O mandamento é justo e bom. É o que diz o apóstolo Paulo. O mandamento, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Está lá em Romanos 7,12. O problema é que a lei, ela só diz o que é o pecado. Ela não tem condições de salvar o homem. A lei só diz o que é certo e o que é errado. Mas o homem está longe de Deus. Foi o que aconteceu com Israel. Israel recebeu a lei, e a lei bem detalhada, bem minuciada, 613 mandamentos, mas eles estavam distantes de Deus. Não quiseram ter comunhão com Deus. A lei, ela só aponta o pecado. Ela é justa, ela é santa e ela é boa, porque ela vem de Deus. E Deus é justo, santo e bom. Ela mostra o que é o certo. Ela mostra o que é o errado. Mas ela não tira o pecado. Como diz Paulo, eu não saberia que cobiçar é pecado se não existisse a lei. Mas a lei, ela só dá ocasião à carne. A lei é boa, mas o homem é mau. E aí vem a segunda questão da nossa lição, é a carne. O que é a carne? A carne é a natureza pecaminosa do homem. Diz Jacó Armínio, e nós colocamos aí em nosso esboço, que o homem, quando foi criado, ele foi criado com qualidades naturais e qualidades sobrenaturais. Qualidades naturais, o corpo, a alma e a união delas. Corpo, alma e espírito e a união deles. A vontade, a razão, que é o intelecto, os sentimentos, a consciência, né? São elementos do homem, da natureza humana. Qualidades naturais. Mas o homem também foi criado com qualidades sobrenaturais. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:29 que Deus criou o homem reto. O homem tinha a justiça original. Ele tinha justiça, ele tinha santidade, ele tinha um conhecimento de Deus, ele tinha as virtudes morais, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele pecou, ele perdeu estas qualidades sobrenaturais. Ele perdeu a justiça, porque o pecado é injustiça. Ele perdeu as virtudes morais, porque o pecado quebra a moralidade do homem. Ele perdeu o conhecimento de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus, e conhecimento aqui quer dizer envolvimento, comunhão. O homem passou a ter uma natureza depravada, uma natureza decaída. Ele deixou de ser uma imagem e semelhança de Deus perfeita, passou a ser uma imagem distorcida, porque ele não tem mais as qualidades sobrenaturais. Surge então esta natureza defeituosa, decaída, que é a carne. É o homem carnal. É o homem que é escravo do pecado. É o homem que não consegue fazer o bem. Pela graça de Deus, ele ainda tem a revelação de Deus. Ele ainda, pela revelação divina, sabe o que é o certo e o que é errado. Deus trouxe ao homem o que é certo e o que é errado. Mas o homem no pecado, ele sabe o que é o certo e o que é errado. Mas ele não consegue fazer o bem. Porque ele tem uma natureza pecaminosa. É por isso que Paulo diz que a lei dá ocasião ao pecado. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Eu sei o que é errado. Eu sei o que é pecado. Mas eu não consigo deixar de pecar. A lei me mostra o que é pecado. Mas a carne, a minha natureza pecaminosa, carne não é o corpo físico, carne é a natureza pecaminosa.
Palavra grega sarkis. Essa natureza pecaminosa me leva a pecar. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. O pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei, irmãos, ela aponta o pecado, mas ela não tira o pecado. É por isso que o homem debaixo da lei é o homem que está no pecado, porque ele tem consciência do seu erro por causa da lei, mas ele é incapaz de cumprir a lei. A lei, ela é um instrumento de condenação. Porque a partir do momento que eu sei o que é errado, quando eu erro, eu sou culpado. Algum tempo eu vivia sem a lei. Que algum tempo é esse? É o tempo da inocência. Quando eu não tenho consciência do que é certo ou errado, eu não peco. Mas a partir do momento que eu adquiro a consciência, eu peco. Porque mesmo sabendo que é pecado, eu faço. Mesmo sabendo que é errado, eu faço. Por quê? Porque eu estou sob o domínio do pecado. Porque a minha natureza é decaída. Porque eu sou um carnal. Eu sou mau. A lei é boa. Diz o que é bom. Mas eu sou mau. Sou carnal. Estou vendido sob o pecado. Sou escravo do pecado. Esta é a triste situação do homem no pecado. Do homem que está debaixo da lei. Porque a lei, ela aponta o pecado e serve para condenar. Porque se eu não tivesse consciência da lei, eu seria inocente. Mas como eu tenho consciência do que é errado e pratico o que é errado, eu sou culpado. É por isso, irmãos, que a lei não pode servir de critério para a salvação. Muitos segmentos religiosos, os sabatistas, os judaizantes, eles usam a lei como critério de salvação. Isso é verdadeiro suicídio espiritual. Porque a lei me mostra o que é errado. Mas pela lei eu me faço culpado. Porque a lei me dá consciência de que aquilo que eu estou fazendo é errado. E se eu faço, eu sou culpado. Porque eu tenho consciência. A lei, irmãos, é um instrumento de maldição. Paulo escreveu isso claramente em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Na própria lei de Moisés é dito: maldito é aquele que não cumprir a lei. E eu não cumpro a lei, porque a lei diz o que é certo e o que é errado. E eu faço o que é errado. Por quê? Porque a minha natureza é decaída, é depravada. Eu não tenho condições de fazer o bem. Porque eu não tenho, por causa do pecado, as qualidades sobrenaturais que me restituiriam a imagem e semelhança de Deus. Que é a justiça, a santidade, o conhecimento de Deus e as virtudes morais. É essa situação lamentável do homem sob o domínio do pecado. Paulo diz: porque o que faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que já agora não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim,
que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Esta é a situação do homem carnal, do homem debaixo da lei, do homem no pecado. Ele quer fazer o bem, porque ele tem consciência do que é certo por causa da lei, mas ele não consegue. Ele é incapaz de fazer o bem. Ele tem noção do que é certo, mas ele não consegue realizar o que é certo. E Paulo diz desta triste situação: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está debaixo da lei, está debaixo do pecado. Debaixo da lei, não porque a lei seja pecado, mas porque a lei traz a culpa e a condenação para ele. Porque ao indicar o que é certo, aquele que erra, erra sabendo que está errado. É o corpo da morte, é o corpo do pecado. É a natureza depravada do homem. É uma situação miserável. E Paulo termina esse capítulo dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O meu entendimento me faz ver o que é certo e o que é errado. Mas eu não consigo fazer o que é certo. Eu só faço o que é errado. Eu sirvo a lei do pecado. Eu estou debaixo do domínio do pecado. Eu preciso morrer para o mundo, para o pecado, para me libertar do pecado. E isso eu só consigo fazer por Cristo Jesus. Esta é a lamentável situação do homem carnal, do homem debaixo da lei. Mas Jesus Cristo veio. Jesus Cristo nos liberta do pecado. E surge um novo homem. O homem que está debaixo da graça. E é este homem espiritual, este homem debaixo da graça, que nós vamos estudar na nossa próxima lição. Amém.